Olha só, imagina isso aqui dentro do teu WhatsApp. O cliente chamou e a sua secretária inteligente vai fazer uma série de qualificação, perguntar sobre o tipo de imóvel, o valor que você quer investir naquele imóvel. E aí a sua secretária vai filtrar tudo isso, vai buscar no catálogo da empresa e vai trazer as informações dos melhores imóveis que fazem sentido para esse contato que acabou de mandar mensagem para você. E melhor, além de todas as informações do imóvel, ela ainda envia foto do imóvel. Todas as opções que você tiver no seu catálogo, ela vai enviar as informações e também a imagem do imóvel. E no final, ela ainda vai oferecer a visita para você, para agendar uma visita no imóvel que mais te agradou. Tudo isso em menos de 2 minutos de conversa. Um pouquinho mais de 2 minutos de conversa para fazer um agendamento, para mostrar o imóvel. Imagina isso dentro do teu negócio 24 horas por dia. E é exatamente isso que eu vou te mostrar aqui. E a solução que eu desenvolvi, que eu vou te mostrar nesse vídeo, vai muito além de um simples chatbot. É um sistema de multi-agentes construídos dentro do N8N. Então você vai pensar nesse sistema como se ele fosse uma série de robôs especialistas que estão trabalhando ali em conjunto. Um agente que cuida da parte administrativa para tirar dúvidas ali sobre a FAQ da imobiliária, outro que é especialista no agendamento das visitas e outro que é especialista em buscar o melhor imóvel para aquele cliente que foi feita a qualificação. Todos eles vão trabalhar juntos nesse sistema de multi-agentes especialista na tua empresa. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Thalena Lima e sou especialista em inteligência artificial e automação. Já estou há mais de 3 anos nesse mercado e aqui no meu canal a gente fala muito sobre esse assunto. Então, se isso te interessa, já deixa o teu like nesse vídeo para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e se inscreve porque ainda tem muito conteúdo de valor vindo por aqui. Para a construção desse sistema de multi-agentes que eu te expliquei, eu preciso que você entenda que nós vamos partir de 3 fluxos. Então, para esse multisistema que vai atuar dentro do WhatsApp de imobiliárias, a gente vai precisar de 3 fluxos. O primeiro deles que eu vou falar é o fluxo de entrada e saída de mensagens. Então, esse fluxo ele vai ser responsável por receber todas as mensagens que chegam no WhatsApp. Vai acontecer ali todo um tratamento que a gente vai ver com calma no decorrer do vídeo. E depois ele vai ser responsável por devolver essa mensagem que foi gerada ali pelo agente para o usuário que te enviou a mensagem. Então, ele vai ser o responsável por receber e devolver a mensagem. O segundo fluxo, que é o mais importante, é justamente esse console de agentes que eu mostrei anteriormente. Dentro desse workflow do N8N, a gente vai ter uma série de agentes e aí você vai ser livre também para acrescentar agentes que vão trabalhar unificados ali para conseguir, seja buscar imóvel, qualificar aquele lead, agendar uma visita, tirar uma dúvida. Esse workflow que vai ser responsável pela inteligência mesmo do nosso agente. E o terceiro fluxo, não menos importante, é o workflow responsável por atualizar os imóveis. Como você sabe, uma imobiliária é muito comum ter aquela atualização de imóveis. O usuário entra em contato, já aluga, então aquele imóvel vai sair do banco de dados da empresa. E a gente precisa que esse sistema ele seja feito de forma contínua. Então precisa de um workflow específico para puxar todos os imóveis ali daquela imobiliária, daquela empresa, e a nossa IA sempre tenha o banco de dados mais atual. Então ali a gente vai centralizar, seja uma imobiliária que não tem um CRM, mas por exemplo, tenha um site com todos os imóveis, ou caso a imobiliária tenha um CRM com API aberta, melhor ainda, porque você vai conseguir fazer o get ali de todas as informações que tá dentro do CRM. E aí você consegue centralizar tudo dentro desse workflow que vai fazer a sincronização. Se a imobiliária não tiver CRM, não tem problema. Vou mostrar inclusive aqui nesse vídeo de uma que não tem, que a gente vai fazer o get do site inteiro. Então a gente vai fazer uma raspagem, como se fosse uma raspagem de tudo que tá ali de imóveis dentro daquele site. Então aqui eu tenho o primeiro workflow que a gente vai falar um pouco, que é o de entrada e saída de mensagens. Esse workflow, gente, ele tá muito sensacional, tá bem completo, 100% atualizado, tá? Eu fiz aqui toda a descrição do que acontece em cada node. Então, assim, essa estrutura, esse combo, eu vou deixar para quem quiser adquirir dos 3 agentes na descrição. No final eu vou falar um pouquinho mais de como é que funciona, mas assim, só para você ver tudo bem descrito de como é cada node, do que significa cada node. Só para você vir colocar suas informações e rodar essa estrutura de multi-agentes dentro da empresa. Então, nessa primeira etapa, o que está acontecendo aqui? E aí já vai de dica também para você que trabalha com Evolution. Aqui, dentro desse fluxo, a gente está trabalhando com a Evolution. A Evolution recentemente atualizou e a gente sabe que isso vai acontecer constantemente. Quando ela atualizou para a versão 2.3, as versões anteriores estavam vindo com muitos erros. Então, a gente precisava fazer uma atualização lá dentro do Portainer ou dentro do EasyPainel, né?
E aí depende muito de como você instalou o Evolution. E essa etapa do fluxo, inclusive todo mundo que adquiriu o template meu, isso daqui já vai estar atualizado. Por isso que eu acho bacana essa questão dos templates, porque eu vou sempre atualizando de acordo com a necessidade. Então, houve essa necessidade de atualizar essa primeira etapa do workflow, que é responsável por receber a mensagem. E aí eu já trouxe também para esse aqui de imobiliária. Então, todo mundo que tiver template meu, acessa de novo aí a pastinha que eu entrego para vocês, porque vai ter a atualização dos workflows. Só você baixar e você vai ver que está atualizado para a versão mais recente. Então, nessa primeira etapa, a gente vai fazer um tratamento, porque o que acontece? Nessa versão que eu te falei da Evolution, todo mundo tinha que atualizar, e agora ela estava vindo com um parâmetro de GID. Então, alguns números, né? Isso pela própria Meta. A Meta teve essa atualização, então eles estavam enviando um parâmetro diferente no Remote IG. Aqui, ó, o parâmetro que chega dentro do webhook da Evolution. Então, a gente precisa fazer esse tratamento aqui. Então, aqui já tá tudo pronto para vocês. Você só vai colocar o webhook dentro da sua Evolution e aqui já vai fazer todo esse tratamento. O que acontece nessa etapa do fluxo? A gente vai tratar os dados. Então, vou organizar tudo que for de variável dentro desse node aqui de tratar dados. Então, vou salvar tudo. Mensagem, organizar número, a minha instância, a chave API. Então, tudo é aqui que se edita, tá? Então, quando você adquirir esse template, você vai retirar isso aqui, porque esse node ele é responsável só por filtrar o número para não passar para outras pessoas na fase de teste, quando a gente está colocando para testar, tá? Depois que você faz a configuração, eu preciso que você teste. Então, aqui, depois que ele estiver 100%, você vai excluir isso aqui. E aqui você vai colocar as suas informações. Então, chave de API, a sua Evolution, a sua URL de domínio, o nome da sua instância, tudo isso organiza aqui. Depois disso, a gente vem para a etapa de organização dentro do banco de dados. Então, aqui a gente está utilizando o Supabase, que é um banco de dados que ele é veiculado com o Postgres, que é um banco de dados relacional. Então, dentro do Supabase, a gente tem uma estrutura muito semelhante ao Sheets, ao Google Sheets. Então, tabelas, linhas, é como se fosse uma organização dessa forma. A gente organiza tudo dentro do banco de dados. Então, todo mundo que chega, todos esses leads, eu centralizo todo mundo dentro desse meu banco de dados, que já tem o Node aqui direitinho no N8N do Supabase. Então, só faço a configuração da credencial e pronto, tá? Aqui ele já está 100% organizado, então você só vai colocar a sua credencial, ativar a criação de tabelas que a gente vai ver depois e pronto. Nessa etapa funciona a pausa e o retorno da IA. Então aqui a gente tem um sistema de pausa da IA e retorno dela, ou seja, na hora que o usuário mandar uma mensagem e você quiser que a IA pare, você simplesmente vai pegar o seu celular, o celular que está veiculado à IA, vai mandar uma mensagem por ele. Você mandando essa mensagem por ele, pelo seu celular ou WhatsApp Web, né? Vai cair aqui nesse sistema e vai pausar a IA, porque a IA vai entender que você mandou uma mensagem. Então, quando você entra na conversa, ela automaticamente é pausada. Ai, Thalena, mas como é que eu faço para a IA voltar? A gente configura aqui dentro um gatilho, né? Seja alguma mensagem específica ou algum emoji. E no momento que você enviar essa mensagem no WhatsApp, a IA vai entender que é a hora dela voltar. Então, ela já vai voltar e vai continuar a conversa com aquele lead. É assim que funciona esse sistema de pausa e retorno. Depois daqui, a gente vem para a etapa de tratamento de mídias. Então, aqui é onde acontece o tratamento da mensagem que foi recebida pelo meu agente. Ou seja, aqui a gente vai identificar se a pessoa mandou um áudio, se a pessoa mandou uma imagem, uma figurinha, ou se ela mandou qualquer coisa, documento. Aqui dentro acontece esse tratamento. Então, vou pegar essa informação que chegou, essa mídia, né, esse conteúdo que chegou, transcrever ele ou analisar ele em forma de texto, porque a MIA ela precisa de um texto para entender o que está acontecendo. Ela não vai entender a imagem crua, ela precisa analisar aquela imagem, ou ela precisa transcrever aquele áudio ou aquele documento para ser enviado para a IA. Então, aqui é que acontece tudo isso. Depois disso, a gente tem um sistema de tratamento de mensagens picotadas, mensagens fragmentadas. Você sabe que nós humanos, a gente envia, é muito comum a gente enviar oi, aí envia mensagem. Tudo bem, envia outra mensagem. Então, são várias mensagens pequenas. E a gente precisa organizar todas essas mensagens para que a nossa IA entenda de forma fluida, para que ela não bugue, que ela não responda duas vezes a mesma coisa. Então, essa etapa é responsável por isso, por organizar todas essas mensagens pequenininhas em uma só. Aqui eu envio para o meu agente. Então, depois de todo esse tratamento, é que eu vou de fato enviar para o meu agente. E o que é esse agente aqui? É o outro console de agente que eu falei para vocês, o outro workflow que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu envio ele para lá através desse node aqui, de chamar outro workflow. Então, eu envio essa mensagem que foi tratada para o workflow específico do console de agentes. O console devolve essa mensagem para o usuário. Quando a gente fala de imobiliária, e aí vem algo específico da imobiliária, a gente precisa enviar a imagem do imóvel, precisa enviar a imagem para que o lead veja, o usuário
veja pelo menos uma imagem que seja daquele imóvel. Aqui nessa etapa, a gente faz o seguinte tratamento. Se a mensagem que o meu agente enviou conter um formato de imagem, então significa que ele está me enviando uma imagem e eu preciso enviar isso de forma diferente dentro da evolution do WhatsApp, porque para cada tipo de mensagem, você tem uma forma de construir a API de envio para o WhatsApp do lead. Então, para imagem é uma forma, para texto é outra, para áudio é outra. Então aqui a gente faz essa diferenciação. Se tiver imagem, ele vai enviar bonitinho a imagem e o texto, ou o texto e a imagem, referenciando aquela imagem. Se não tiver imagem, se não conter aquele formato de imagem, ele vem para cá para baixo. E aqui embaixo ele faz uma espécie de corte da mensagem. Caso você não queira que a IA envie um texto muito grande, e aqui a gente consegue configurar o tamanho do texto, você pode fracionar a mensagem. Do mesmo jeito que a gente unificou as mensagens anteriormente, a gente consegue separar elas nesse node aqui, ó, de split, que é justamente para fracionar as mensagens. E aí a gente vai enviar para o usuário final aquela mensagem fracionada, trazendo muita humanização para a sua IA. Para finalizar, a gente vai gravar tudo que vai ser conversado com a IA nessa etapa do fluxo. Então aqui eu vou salvar todas as informações que foram enviadas tanto pelo usuário quanto pela IA no meu banco de dados. Até para que quando a gente pause a IA, ela consiga continuar a conversa a partir dali, ela entendeu o que foi conversado. Então essa etapa aqui é para isso. Então esse aqui é o fluxo de entrada e saída do meu sistema de multi-agentes. Agora a gente vai ver o próximo workflow, que é o workflow dos consoles de agente, que é o que interessa, né, para imobiliário. Quando eu vou construir, antes de a gente ir para o console, qualquer agente, quando eu vou construir qualquer agente aqui dentro da empresa, a gente já tem esse workflow pré-definido. O de entrada e saída, ele vai ser o mesmo para todos. A única coisa que a gente vai mudar é esse agente aqui. Então, se você tiver interesse também nesse template aqui de entrada e saída, e aí você vai só plugar o seu agente aqui, fala comigo também, porque a gente tem somente ele. Mas agora vamos falar sobre o console, que é o segundo workflow que eu mencionei para você, que vão ter todos os agentes aqui disponíveis para teste, que é realmente a inteligência do nosso agente, vem desse workflow aqui de multi-agente, do console de agentes. Recentemente o N8N, ele atualizou, então agora a gente consegue construir subagentes dentro de um agente principal, que facilitou muito o nosso trabalho. Antes a gente fazia isso através das tools, chamando outro workflow, ou então enviando uma chamada API para ativar outro workflow com webhook. Existiam várias formas. Agora a gente conseguiu unificar tudo isso dentro do mesmo workflow com esse processo de subagentes. Então aqui dentro desse console de agentes de imobiliária, a gente vai ter um que é responsável principal, na verdade, que é o roteador. Então a única função dele é rotear para os outros. Ele não tem nenhuma outra função além disso. E aí a gente tem o de acolhimento, então é o agente que vai acolher, que vai mandar oi, vai ter aquela conversa e entender a necessidade real do lead. E aí a gente tem o agente buscador de imóvel. E aqui que tá o pulo do gato, né? Para uma imobiliária, a gente precisa organizar todos os imóveis em um banco de dados, de preferência relacional. Eu sei que tem gente utilizando o RAG para armazenar as informações dos imóveis. Gente, eu já testei, não funciona. Não é bom, porque quando você utiliza o RAG para fazer essa busca, ele vai procurar similaridade, ele não procura informações exatas. Para imobiliárias, para sistemas que precisam de custo exato, a gente precisa utilizar a estrutura de banco de dados relacional, ou seja, uma tabela, então é uma tabela onde você vai ter todos os imóveis, o valor do imóvel, quantidade de quartos, quantidade de banheiro, de garagem, informação, enfim, você vai ter isso tudo muito bem organizado, porque aqui dentro a gente precisa que a IA busque o valor exato. Então, se o cliente falou que quer um imóvel de R$ 1.500, quando você fizer o get aqui dos imóveis, você precisa dessa informação exata, não tem como você buscar algo que é parecido com esse valor, tem que ser exatamente esse valor ou abaixo dele. Então aqui a gente consegue utilizar essas condicionais dentro desse node aqui da tool do Supabase para ela buscar exatamente. Então assim, fica perfeito. E aí ele vai buscar imóveis de aluguel e de venda, tudo aqui dentro desses dois nodes. Temos também o agente de tira dúvidas, que aqui você vai conseguir colocar informações sobre a área administrativa da empresa, alguma informação de horário, questão de porcentagem de taxa para aluguel, para venda, enfim, aqui você coloca tudo isso. Que às vezes o usuário que está chegando, aquele contato que está chegando, quer só saber a informação, né? E aí quanto mais rápido você responde, melhor. E nós temos o agendador de visitas, o agente responsável por
por agendar as visitas. Depois que o lead, que o cliente gostou do imóvel que você apresentou, é o momento de oferecer a visita para ele, para que ele vá lá, veja, você faça a conversão lá na visita. Então esse agente aqui, ele é responsável por fazer isso. Então a gente tem aqui uma veiculação com o Google Agenda do corretor. Então aqui você consegue selecionar a agenda do corretor e a IA vai conseguir mostrar para aquele usuário os horários disponíveis para que ela vá visitar. Esse aqui é o sistema completo de multiagentes. Isso aqui é uma etapa que eu gosto muito para testes. Então a gente tem aquele outro workflow de entrada e saída, mas a gente consegue testar nosso agente sem colocar ele no WhatsApp, diretamente aqui. Então por isso que tem essa estrutura inicial aqui de teste, tá? Que é uma forma de ativar um tipo de gatilho dentro do Newchain, que é esse chat. E aqui, quando a gente coloca no WhatsApp, a gente insere ele aqui dentro desse node, que ele vai lá no outro workflow, a gente chamou, e aqui ele recebe. Então ele vai fazer o tratamento da mensagem e vai devolver. É isso que está acontecendo aqui. Nessa etapa, eu tenho um setup, né? Que você que adquirir o template vai ter uma aula explicativa de tudo isso aqui, como é que você faz, tá? Pode ficar tranquilo. E você vai ver que esses nodes aqui, eles são responsáveis por criar todas as planilhas dentro do Supabase/Postgres. Então vai facilitar a sua vida. Você nem vai precisar mexer em configuração de Supabase, nada. Aqui já vai estar tudo configurado. Você só vai clicar uma vez e vai criar tudo isso lá dentro. Show! Agora a gente vai para o último workflow, que é um dos mais importantes para a imobiliária, como eu falei para vocês. O workflow responsável por atualizar o banco de dados. Então, se a imobiliária ela não tiver um sistema de API, um CRM com a API aberta, você pode utilizar esse get aqui que eu deixo já no ponto de você pegar. Então, preciso que você vá atrás do arquivo XML do site. E isso vai ser o quê? Ele vai pegar todas as informações daquele site, inclusive dos imóveis, né? Tanto foto, como as informações, as descrições dos imóveis, quantidade de quartos, enfim, tudo bem organizado. Aí a gente faz um tratamento dessas informações aqui através desses dois nodes. E aí a gente usa o split para separar todos os imóveis. Aqui a gente tem um switch para separar. Se é aluguel, vai para um lado. Se é venda, vai para outro. E aqui nesse bloco a gente apaga tudo, porque como é um fluxo que vai ficar rodando de madrugada ali todos os dias, ele vai ser responsável por ficar atualizando. Então a gente apaga tudo para inserir. Por isso que ele é 100% atualizado. Ah, eu consigo organizar isso para ficar fazendo 2 vezes ao dia? Consegue? Aqui dentro dessa etapa do gatilho, você consegue configurar qual é o tempo exato para que essa automação rode e o seu agente IA fique sempre atualizado com os imóveis que estão disponíveis. Então agora vamos testar esse agente ao vivo aqui para você ver ele funcionando. Vou só apagar aqui meu contato do banco de dados que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo, para a gente ver ele funcionando na prática. Então vamos lá fazer esse teste aqui no WhatsApp ao vivo para você ver funcionando. Vou mandar um oi aqui no meu WhatsApp. Mandei aqui esse oi, tá enviando. Olha só. E aí tem esse delayzinho que é normal, tá? Eu que coloquei esse delay lá. Ó, já me respondeu. Então ela já me deu boa tarde. Isso também é hack de prompts. Se você adquirir o template, vai estar lá todos os prompts, tanto do agente principal quanto do agendador, enfim, de todos. Lá tem um hack muito bacana que é para chamar, que são detalhes, tá, gente? Mas que fazem a diferença, porque traz muito mais humanização pro seu agente. Olha só, ela me deu boa tarde. São 3h24 agora da tarde e ela já identificou. Não mandei nada e ela já identificou. Já me perguntou o nome. Então aqui ela vai entrar no processo de qualificação. Vou mandar aqui meu nome e vou dizer o que eu quero para ver como é que ela vai reagir, tá? Me chamar aqui de Bruna. Vou falar aqui que eu quero um imóvel para alugar. Vamos ver como é que ela vai responder. Olha só. E aparece digitando. Você viu que apareceu digitando? Já me perguntou aqui a faixa de valor, né? Que eu quero investir. Eu vou falar aqui que eu tenho 2.500 até 2.500. E aqui você consegue fazer a alteração desse fluxo de conversa, desse script, né? Do jeito que faça sentido para sua empresa. Já me perguntou o tipo de imóvel, eu vou falar que eu quero uma casa. A gente vai ver daqui a pouco isso lá dentro do N8N, como é que foi lá, tá? Para te mostrar as execuções. Perguntou a quantidade de quartos. Vou colocar um bairro aqui que tem lá dentro do meu banco de dados, tá? Se fosse um bairro que não tivesse, ela ia dizer que não tinha com essas configurações, né? Ou você aumenta o valor, você muda o bairro. E aí ela faz de novo essa busca e fica no looping até achar ideal para você. Então, nesse momento, ela tá fazendo a busca dentro do banco de dados para trazer o imóvel ideal para mim. Olha só, já trouxe aqui, você viu que rápido? Trouxe a imagem principal do imóvel, trouxe todas as informações do imóvel para mim. E já me ofereceu a visita. Muito bom, né? Vou falar aqui que eu quero agendar a visita. Muito bacana, né? Ela já traz tudo isso mastigado, já buscou lá dentro do banco de dados para mim. Já perguntou qual é o dia que eu posso. Vamos ver aqui se ela vai
E nesse momento ela tá fazendo a busca também dentro da minha agenda, para ver se minha agenda tem esse horário disponível. Então, olha só, falou que tem horário disponível. E aí eu vou deixar também aqui a agenda em aberto pra gente ver. Ela sempre vai me perguntar também o meu e-mail, tá? Para fazer a veiculação, e isso é bom. É bom que você dê o e-mail até para o próprio Gmail ficar enviando ali mensagens de lembrete para essa pessoa. Então, ó, pediu meu e-mail, vou agendar aqui. Ó, enviei meu e-mail, prontinho, agendou no horário correto. Vamos ver agora isso funcionando? Será que ela agendou mesmo? Vou abrir aqui a tela da minha agenda para você ver. Olha só a visita aqui. Falei que meu nome era Bruna, né? Ela já colocou a visita, e também ela traz um resuminho do que foi conversado ali com o lead, o que é muito bom para o corretor, quando bater o olho, já saber do que se trata, né? De qual é o imóvel, enfim, para saber exatamente o que foi conversado ali com a IA. E na prática, vamos ver aqui como foi os nossos fluxos funcionando, né? Que eu tenho de entrada e saída, ó. A gente vê aqui as execuções, acabou de mandar a mensagem, aqui dentro a gente consegue ver, ó, que passou direitinho por todos os nodes. E esse node aqui é muito bom, gente, porque você consegue buscar pelo número. Inclusive, se você ainda não utiliza ele, esse aqui, ó, Execution Data. Você consegue buscar o número do lead através dele aqui nessa opção de filtros, tá? Então, aqui você coloca o ID que você colocou. Então, por exemplo, vou pegar aqui a chave, ó, e o número exato que eu quero buscar. Então, isso para organização e entender o que foi que aconteceu é ótimo. Aqui a gente consegue ver só as execuções com aquele remote lá, aquele número de contato. Então, ó, aqui, ó, ele passou por todo o fluxo, identificou que era texto, foi no meu agente, ó, a etapa que ele perguntou quantidade de quartos, enviou aqui, devolveu e salvou no banco de dados. Então, esse aqui é o funcionamento. Como é que funcionou o console de agente? Vamos ver aqui. No final já estava no agendador, por isso que ele utilizou ele, mas vamos ver aqui nos outros. Agendador. Na etapa de agendamento, fica só esse agente agendador. Aqui foi só o roteador. Então, ele vai ficar mesclando, ó, a etapa que foi de buscar o imóvel. Então, ele vai mesclando em todos os agentes aqui, ó. A gente consegue visualizar tudo. Ele também é responsável por fazer a qualificação, tá? E aqui já tem todo o prompt direitinho. Quero achar a execução que ele buscou o imóvel para mostrar para vocês. Prontinho, ó. Já puxou lá dentro do meu banco de dados. Então, aqui ele traz todas as informações que tinham lá dentro do site da imobiliária. E aí ele faz a organização dessas informações e devolve para o lead. Maravilhoso esse sistema, gente. Super avançado, tá? Tive que desenvolver para alguns clientes aqui e agora eu tô trazendo template para você também que quer trabalhar com imobiliária. É um nicho muito bom, ou você que tem uma imobiliária. Por isso que eu desenvolvi esses projetos e por isso que eu demorei até um pouco para trazer esse material para vocês, porque eu quis compilar todo esse projeto aqui dentro desses templates para disponibilizar de forma mais simplificada possível para vocês. Então, você vai receber os 3 workflows, vai receber todos os prompts dos agentes que a gente viu aqui, vai receber também um manual completo em PDF com todo o passo a passo e ainda vai receber uma aula mostrando como é que você vai fazer os ajustes aí com as suas informações. Então, essa é a forma mais rápida e barata de você ter essa tecnologia aqui, seja dentro do teu negócio ou para você vender para outras pessoas. Agora, se você não quer lidar com essa parte de implementação, se você não quer template, se você quer realmente focar 100% no teu negócio e delegar isso para a empresa que é especializada, que sabe, que vai trazer algo personalizado para o teu negócio, vou deixar também aqui, porque nós oferecemos esse serviço de implementação. Então, vou deixar todas as informações aqui na descrição também para que você entre em contato conosco e saiba mais de como é que funciona para a gente implementar um projeto desse para você. Seja para você que tem um imobiliário ou para você que quer vender também, tá? A gente também implementa isso para você vender. Então, esse aqui, gente, é o futuro no atendimento imobiliário, não só no atendimento imobiliário, tá? Mas em vários tipos de negócio, em vários tipos de empresa. Você vai trazer um atendimento com eficiência, com qualidade, de forma rápida para quem está entrando em contato com você. E quem não se adaptar, infelizmente, vai ficar para trás. Então, ainda dá tempo de você implementar uma estrutura dessa dentro do teu negócio. E se você gostou desse tipo de conteúdo, onde eu trago aqui explicado para você como é que funciona uma solução dessa na prática, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal, porque ainda tem muito. Eu quero trazer de muitos nichos aqui para vocês. De cada nicho que a gente já trabalhou, eu quero trazer uma solução dessa para você aqui no YouTube também. Vou deixar alguns vídeos aqui que pode ser que você se interesse. E eu te vejo no próximo vídeo.